Boa tarde a todos. Meu nome é Amanda, sou fisioterapeuta, responsável técnica do setor de fisioterapia da Santa Casa de Araçatuba. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade e a presença de todos que vão assistir e compartilhar esse momento com a Santa Casa. É um grande marco, um grande passo para a nossa instituição, tenho certeza disso. O tema que eu vou abordar hoje é sobre a importância da fisioterapia respiratória em pacientes com COVID. Eu costumo dizer que só conhecem a fisioterapia respiratória quem um dia precisou dela ou quem estuda sobre ela, né? Até então, era uma área pouco conhecida, pouco divulgada, pouco comentada na sociedade como um todo, né? E para isso eu trouxe as definições e um pouco sobre o nosso trabalho, tá? Então, como principal definição, a fisioterapia como a ciência da saúde aplicada ao estudo, diagnóstico, prevenção e tratamento de disfunções cinético-funcionais de órgãos e sistemas. Então, a fisioterapia ela engloba muito além do que apenas o mais conhecido da parte motora, né? Com a pandemia, com todo esse processo, esse enfrentamento, essa crise mundial que temos enfrentado, o crescimento da fisioterapia respiratória no Brasil, desde 2019, entre 2019 e 2020, cresceu aproximadamente 720%. É um marco muito grande para ver a importância e o destaque da nossa área nesse momento tão crítico para a saúde, né? Com isso, destaca-se em várias revistas que a fisioterapia em âmbito hospitalar é um profissional de extrema importância no enfrentamento dessa doença tão assustadora e desconhecida. Destacando-se também nas atuações de nível primário, secundário e terciário. Eu vou tentar de forma sucinta abordar um pouquinho, tá? Mas no básico a gente vai estar focando nessa parte respiratória. Além do cumprimento de normas como a RDC, que determina que é obrigatória a presença de fisioterapia dentro de hospitais, né, em UTIs para sua funcionalidade, a fisioterapia tem um papel importantíssimo em potencializar a recuperação da sequela pulmonar e reduzir a incapacidade funcional do paciente, principalmente e também na parte de pós-internação hospitalar. Então, não apenas, né, para cumprimentos, conforme eu disse, mas a fisioterapia tem se destacado, crescido muito e agregado muito ao tratamento, à melhora dos pacientes com COVID e também na melhora e disfunção, em função de uma recuperação mais rápida e reduzir o tempo de internação desses pacientes, tá? De uma forma geral, uma resolução do COFITO, emitida essa semana, tá? Refere que para exercício de especialidade profissional de fisioterapia em terapia intensiva é necessário o domínio de grandes áreas. E no âmbito hospitalar, eu vou destacar aqui para vocês algumas das funções, né, da nossa rotina, nosso dia a dia, que a fisioterapia exerce aqui dentro, tá? Então, como um todo, a fisioterapia pode realizar consultas, deve realizar as consultas, né? Avaliações fisioterapêuticas do paciente como um todo, avaliação da respiração do paciente, sendo ela espontânea ou mecânica, solicitar, interpretar e aplicar testes e escalas quando necessário para determinação das suas condutas e práticas, tá? Solicitar e interpretar exames complementares conforme necessidade para avaliação. Então, a fisioterapia dentro da área hospitalar, e principalmente dentro de unidades de terapia intensiva e agora o isolamento COVID, a fisioterapia atua diretamente em uma discussão multidisciplinar, estando sempre em contato com a equipe médica, para a discussão de exames laboratoriais, exames de imagem, para poder detectar e intervir com esse paciente da melhor forma possível, da forma mais segura e eficaz. Como exames como gasometria arterial, raio-x, tomografia, a fisioterapia está diretamente ligada na análise, avaliação e interpretação desses exames. Determinar condutas, diagnóstico, prognóstico, e a partir daí a gente determinar qual vai ser o nosso plano fisioterápico, como vai ser a nossa intervenção, quantos números
quantas sessões são necessárias para recuperar esse paciente, tá? Aplicar métodos, técnicas e recursos de expansão pulmonar, higiene brônquica, fortalecimento, manutenção de fluxo sanguíneo, linfático e qualquer um que recupere a função, bem como o condicionamento cardiorrespiratório do paciente, tá? Sempre, e também, principalmente nessa fase, né, a parte de suporte ventilatório não invasivo que esteja dentro da finalidade profissional. Então, a fisioterapia ela sempre é convocada e também, né, durante a sua avaliação, quando a gente vê que algum paciente não responde à terapia de oxigenoterapia, a gente associa as nossas práticas de exercícios respiratórios, orientações e, quando necessário, indicação, até mesmo a aplicação de métodos de ventilação não invasiva. Realizar durante o atendimento, posicionamento no leito, tá? Está sendo bem discutido e bem visto da nossa área. E sempre ofertar ao paciente condições e de forma segura quando esse paciente está apto para posicionamentos, como sedestação, ortostatismo e a deambulação, de forma segura, eficaz, sem gerar nenhum dano ao paciente. Monitorar parâmetros cardiorrespiratórios, monitorar adequar a ventilação, de modo a garantir a segurança e conforto do paciente. Essa discussão é uma conduta compartilhada, de acordo com os acórdãos, né, que as categorias de classe sempre se reúnem para determinar. Então, é muito importante essa discussão que é feita o beira-leito do paciente, visando sempre a melhoria do mesmo. Tá? Determinar as condições de alta, prescrever alta da fisioterapia e realizar atividades de educação em todos os níveis de atenção à saúde. Eu fui falando, destacando alguns principalmente, do que a gente tem vivido e proporcionado, realizado na nossa conduta dentro do COVID. Então, numa forma básica, o enfrentamento da pandemia, a fisioterapia se encontra nos 3 estágios, né? Que seria o enfrentamento da atenção básica à população, onde a gente pode ver que em postos de saúde a fisioterapia já atua bastante, como parte de avaliação e encaminhamentos da população, tá? E tem precauções que eles passam como orientações, quando procurar atendimento, e a orientação, principalmente, como equipamento de proteção individual. Essa tabela que eu separei é uma tabela feita pela Sobrafir, onde ela determina essas partes que a fisioterapia pode estar intervindo e executando na sua prática diária. Nesse segundo quadro, já é o paciente que está internado, que ele precisa de cuidados médicos hospitalares, né? Então, esse paciente chega até a nossa unidade em condições que ele já está precisando de atendimento e acompanhamento do uso da oxigenoterapia. A oxigenoterapia ela é um suplemento, é um suporte de O2 acima do nível atmosférico, né? Então, temos 21% desse nível no ar ambiente. Quando esse paciente não consegue manter uma saturação de oxigênio para aproximadamente de 90, né, para cima, que é o nosso nível compatível com a vida, a gente precisa ofertar esse fármaco. A gente tem que lembrar que o oxigênio é um fármaco e tem que ser aplicado de uma forma com critérios, de uma forma eficaz e, principalmente, com consciência. Então, quando o paciente interna, tem protocolos que são orientados, tá? São protocolos recomendados para uso de catéter nasal, máscara de reservatório, e sempre visando manter uma saturação acima de 93%, com uma frequência respiratória inferior a 24. Isso é uma avaliação dia a dia, onde tem essa discussão para a gente poder estar vendo o melhor para a evolução do paciente, tá? A ventilação não invasiva, ela pode ser aplicada, o quadro ali ficou um pouquinho, as letras ficaram sobrepostas, mas a ventilação não invasiva ela é utilizada em situações específicas e ficar sempre atento em questão de manter quarto de isolamento, uma máscara sem reinalação, de preferência quarto com pressão negativa e, lógico, sempre com profissionais treinados, habilitados e com todo o equipamento de proteção individual para garantir a segurança do profissional da saúde, né?
Esse teste de ventilação tem protocolos intra-hospitalares que determinam aproximadamente 30 minutos do teste, assim como tem literaturas que traz que pode ser realizado até 60 minutos. Tá? O que vai determinar o critério de falha ou o critério de sucesso é os sinais que o paciente vai indicar, tanto sinais físicos quanto exames. Tá? Uma avaliação criteriosa tem que ser feita diariamente ao paciente. Então, como critério de falha, né, que a gente vai abordar também, para critérios para que o paciente precisa da intubação, é se ele manteve essa saturação menor que 93, frequência respiratória maior que 24, sinais de esforço respiratório, a gente já começa a detectar como uma falha. Com base nas orientações da Organização Mundial da Saúde, a ventilação não invasiva foi elencada como possível recurso terapêutico para tratamento de insuficiência respiratória aguda no COVID. Tá? Vale ressaltar que, quando a gente faz de forma inadequada, postergando o período de intubação, ele pode ser muito prejudicial ao paciente, né? Mas a gente também vê que, na prática, vários pacientes respondem bem a essa conduta. Tá? Em situações específicas, pode ser feito, então, esse teste. Algumas literaturas indicam 30 minutos, outras aproximadamente 60 minutos. Mas quem vai dizer isso é sempre, conforme eu disse, avaliação criteriosa do paciente, tá bom? De uma forma que, então, para manter a VNI por esse tempo, se o paciente não apresentar melhoras nas condições que foram indicativas para o uso, considerar falha, monitorar o paciente constantemente, isso também inclui a pedida de exames laboratoriais para estarmos acompanhando essa resposta. E lembrando que a aplicação inadequada pode causar atraso no período da intubação, né? Então, a gente tem que ficar sempre atento e fazendo essa avaliação constantemente do paciente. Tá? Então, aqui tem umas tabelas que eu retirei da Sobrafir e também a escala de Hacor, onde a gente consegue detectar digamos assim, um direcionamento para a gente estar fazendo essa avaliação do paciente de forma mais eficaz. No hospital, após intubação, então o paciente, a oxigenoterapia não foi suficiente, a ventilação não invasiva não respondeu com aquilo que esperávamos, então o paciente precisou ser intubado. Lembrando que a fisioterapia, ela não realiza esse procedimento, esse é um procedimento médico. Os parâmetros iniciais da ventilação é um procedimento médico, porém a fisioterapia pode fazer a adequação de ventilação mecânica conforme forma segura para o paciente, tá? É uma conduta compartilhada, lembrando que é muito importante sempre a discussão multidisciplinar. O paciente tem só a se beneficiar com toda essa avaliação que é feita à beira-leito e discutida, tá bom? Então, tem os modos ventilatórios, que será abordado numa outra palestra, oriento vocês estarem acompanhando. E como forma segura para os profissionais, são o uso de filtros umidificador, entre o tubo e o circuito, para a segurança do paciente, filtro de barreira EPA, no circuito exalatório, para a segurança do ambiente. E uma das condutas fisioterápicas que estamos agindo diretamente é a questão da posição prona. Tá? É recomendado que seja feita uma avaliação criteriosa. E quando a gente pede para posicionar o paciente de barriga para baixo, melhorar essa questão dessa ventilação pulmonar, a gente faz essa análise, esse critério, a partir do exame de gasometria arterial, da relação de ventilação e perfusão, se tiver com níveis abaixo de 150 milímetros de mercúrio. Quem é respondedor é quem tem um aumento de 10 milímetros na PaO2, aumento de 20 na relação de ventilação-perfusão, após 1 hora em prono. Então, é importante estar sempre refazendo esses exames para ver se o paciente está sendo bom respondedor da terapia ou não. Tá? Estar repetindo após 6 horas, quando retornou da posição supina, para ver se o paciente está respondendo de forma segura. A fisioterapia também executa atendimentos em unidades de internações e isolamento do COVID. Então, normalmente, o paciente ele chega na nossa instituição,
ele é acomodado em uma das unidades de isolamento e a fisioterapia já inicia o trabalho ali. Nesse momento é quando a fisioterapia também mostra a importância do seu atendimento, porque com a nossa conduta, a nossa intervenção, muitas vezes o paciente não precisa ser internado em unidade de terapia intensiva. E com isso, reduz o risco de complicações, diminui o tempo de internação e diretamente ao bem-estar do paciente. Então, são feitos atendimentos diários em unidade de isolamento, aplicação de técnicas respiratórias, orientações, posicionamentos, análise de exames e desmames de ventilação não invasiva e da oxigenoterapia. Quando esse paciente recebe alta dessa unidade, quando ele vai para casa, a fisioterapia entrega folders, normalmente, com orientações de exercício respiratório para esse paciente. Porque a fisioterapia no pós-alta, ela tem uma função primordial na recuperação. Boa parte dos pacientes que são acometidos com a COVID apresentam sequelas pós esse período. Seja sequela física, cansaço, uma dificuldade no momento de tomar banho, de se locomover. Então, a fisioterapia está agindo diretamente com esses pacientes. Visando o bem-estar e acompanhamento, a Secretaria de Saúde de Araçatuba iniciou um projeto, junto com a pandemia, onde o Hospital Santa Casa já faz o acompanhamento de alta responsável desses pacientes. O que é essa alta responsável? Se o paciente necessita de continuidade de tratamento, ele já sai daqui com o encaminhamento para que uma unidade de alguma UBS ou de um centro de reabilitação entre em contato para fazer uma terapia com esse paciente, seja online, seja presencial. O que vai determinar isso é o grau, a classificação de dificuldade que esse paciente saiu da Santa Casa. Tá? Então, eles são sempre encaminhados com esse pedido para alta responsável e direcionado adequadamente. A fisioterapia continua esse atendimento, continua essas orientações e principalmente de retorno gradativo às funções e às suas atividades de vida diária. Como exemplo do folder que nós aplicamos a alguns pacientes aqui, tá? São passados exercícios respiratórios de forma simples, clara e visuais. Foram utilizados alguns exercícios sentados, deitados e orientações quanto ao exercício aeróbico, iniciando sempre com baixa intensidade e retornando pouco a pouco, sempre visando o bem-estar do paciente e executando tudo com muita segurança, tá? Pode passar. Como referência bibliográfica, deixei algumas coisas anexadas. E obrigada.